Continuando nossas aulas, nosso projeto, aulas em tempos de pandemia, vamos voltar a responder as questões feitas pelos acadêmicos de direito, né? Uma das coisas é quanto à estrutura de saúde, né? Feita pelos países. Evidentemente que nenhum país ele está ou esteve preocupado porque ele tem que atender aquela sua saúde tradicional, né? Só que o Brasil ele já tinha números abaixo do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, então o desafio é maior. Evidentemente que em casos excepcionais, como esta pandemia da Covid-19, vão exigir esforço maior das autoridades, por isso que incrementam com o número de UTIs, leitos, macas, EPIs, respiradores e até mesmo hospitais de campanha, dado o espaço físico ser limitado, né? Uma outra pergunta, qual foi a trajetória do coronavírus até ser decretada pela pandemia? Evidentemente que, como eu já expliquei em aulas anteriores, você começa da endemia quando ela está circunscrita basicamente um grupamento social, a epidemia quando ela está no âmbito regional de um país, e quando ela atinge o mundo ao mesmo tempo e de diferentes formas, a Organização Mundial da Saúde já declara como pandemia. Então, quando se declara pandemia, porque ela já está presente no mundo inteiro. E, puxando o assunto, em que meio essa pandemia que diversos países enfrentam, qual seria a previsão de recuperação da economia? Evidentemente que cada país entrou de uma forma no processo epidêmico e vai sair em determinado tempo. Alguns países irão recuperar mais rápido, outros irão demorar um pouco mais para recuperar. Quando eu falo recuperar, é voltar ao status anti-epidemia, ou seja, mais ou menos final de 19, começo de 2020. O Brasil ainda está no meio da epidemia ainda, começa a rascunhar algumas projeções de saída do país, mas ainda está muito cedo e nós devemos levar ainda pelo menos no mínimo um ano ou até mais para poder recuperar plenamente toda aquela capacidade econômica perdida, tendo em vista que os números este ano vão ser muito desanimadores, inclusive com queda negativa no PIB e rombo com mais de 400 milhões de reais. O que não é de assustar, porque agora o esforço precisa ser direcionado a isso. Quais medidas que deveriam ser colocadas em prática? Muitas medidas estão sendo colocadas em prática, como auxílio aos mais necessitados, aqueles que não têm as condições de sozinho continuar a prover as suas atividades, seja pela perda do emprego, seja pela restrição de trabalhar no caso de autônomos. Então esse auxílio emergencial, ele cai bem, né? É um tipo de medida econômica muito eficaz. O prazo do imposto de renda também ser prorrogado, prazo de pagamento de impostos, tributos, provavelmente depois pode haver uma diminuição de uma carga tributária de certos tributos para poder fomentar esse pacote de grande auxílio para o combate durante e depois do coronavírus, né? Uma outra pergunta sobre a questão da culpabilidade ou não da China, né? Se a China é culpada ou não. Veja, o vírus apareceu em Wuhan, né? E foi prontamente identificado, nós já temos o sequenciamento genético dele. O problema é que esse vírus já sofreu algumas mutações, então dizem que já é um vírus chinês, um vírus europeu e até já se fala um vírus brasileiro, uma versão brasileira do vírus. Evidentemente ainda não há nenhum indício de culpabilidade da China, porque isso se demonstra de animais que evolui e ataca os seres humanos e faz mal aos seres humanos, né? Então ainda não tem propriedade nenhuma você culpar ainda o país asiático, apesar de ter começado por lá.